Voltei. Há exatamente um mês atrás eu postei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E o motivo que eu postei o vídeo no YouTube foi depois de eu ter assistido vários vídeos aqui no YouTube de 6 meses mudando a minha vida, ou propriamente o desafio 180 dias para mudar a minha vida. Eu não sou blogueira, eu não trabalho com a internet, eu simplesmente peguei o canal que eu tinha no YouTube, resolvi gravar o meu primeiro vídeo e postar. No meu primeiro vídeo, eu relatei sobre a minha insatisfação com a minha vida. Bom, final de 2025 para 2026, todo mundo tá com aquela energia de final de ano, de que quer mudar de vida, cria várias metas. Chega final do ano e a gente olha para trás e fala, eu não cumpri nem metade do que eu gostaria de ter cumprido e nem da metade das metas que eu me comprometi para fazer. Logo após o meu primeiro vídeo, eu acabei recebendo muitos comentários no meu vídeo e eu fiquei muito feliz, porque como eu falei, eu nunca trabalhei com a internet e eu não sou blogueira, então eu nunca vi os inscritos do meu YouTube como números, e sim como pessoas que aqui estão me acompanhando e aqui fazem parte de todo o meu processo. Só me apresentando um pouco melhor, para quem chegou de paraquedas, o meu nome é Laura, eu moro na Austrália desde os meus 18 anos e eu sempre me senti, de certa forma, um pouco esse peixe fora da água. Eu resolvi fazer intercâmbio quando eu tinha 18 anos, pelo fato de eu não ter certeza no que eu queria fazer na minha faculdade e, de fato, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Faz sentido pra mim estar aqui. E eu melhorei muitas coisas na minha vida desde que eu resolvi fazer o intercâmbio. Só que muitas coisas eu continuei fazendo igual, procrastinando e tendo uma certa insatisfação dentro de mim mesma. Então eu criei esse canal para que eu mesma conseguisse traçar e compartilhar. Fazer esse desafio virar público, porque quando a gente faz algo público, automaticamente a gente se compromete mais. Mas eu resolvi começar esse desafio com um certo empecilho, eu não gosto de chamar assim, mas eu já tinha uma viagem marcada para visitar minha família no Brasil e eu voltei dessa viagem. Para quem já tá aqui desde o início, já tá íntimo meu, sabe que eu estive no Brasil. Foram 37 dias vivendo com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com todos. Eu vivi presente, eu vivi momentos maravilhosos. Eu também me culpei pra caramba por não estar conseguindo seguir a minha rotina e não ter conseguido, de fato, seguir o desafio dos 180 dias mudando a minha vida no Brasil. E a meta era postar um vídeo por semana, só que no Brasil, numa casa que não é minha, querendo curtir cada momento. Então eu não me culpo de, no meio do caminho, não ter cumprido como eu gostaria. Eu acabei não conseguindo postar um vídeo por semana, então eu acabei postando um vídeo de 9 dias, eu postei pra vocês. Eu tava me preparando pra esse início de ano. E tu pode se perguntar, mas por que a Laura não deixou para começar esse projeto quando ela voltasse no Brasil? Assim ela poderia focar 100%. Porque toda vez que a gente deixa para depois alguma coisa, no fundo a gente não faz. O melhor dia para começar qualquer coisa na tua vida é o hoje. Se tu tá insatisfeita com a tua situação financeira, se tu tá aqui, ó, isso aqui não é um papo de coach, porque eu tenho pavor de papo de coach, de verdade. Mas uma coisa que eu preciso concordar com todos eles é que a gente precisa fazer hoje o que precisa ser feito. Se eu quero mudar meus hábitos, eu quero estudar mais, o melhor dia, a melhor hora para começar qualquer coisa é o hoje. Toda vez que eu tô sem vontade para fazer alguma coisa, eu falo, amanhã eu começo. Eu sei que eu tô me enganando. E tu também sabe que tu tá te enganando quando tu fala isso. Eu voltei de férias lá do Brasil faz 2 dias. Eu tô ainda naquele jet lag, naquela sensação estranha. Eu fiquei, sim, 15 dias treinando lá no Brasil, desde que eu cheguei. Dos 15 dias pra cá, eu fiquei sem treinar nada. Se tu der uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, tu vai entender um pouco mais sobre esse quadro, tá? Pra quem já tá íntimo aqui, sabe que eu tava conseguindo seguir certinho desde dezembro. Eu tive essa decaída. E constância, gente, não é uma linha reta. Constância é isso aqui, ó, são altos e baixos. Então, faz parte a gente falhar. Mas o mais importante é que a gente continue no caminho. E vou trazer uma analogia bem rápida pra vocês entenderem. Teu mês tem 30 dias. Se tu foi 18 dias e não o resto do mês, tu ganhou. Tu conseguiu, tu se superou. Então não deixa pra depois, porque vai ter uma viagem no meio do processo do meu canal no YouTube, de todo esse desafio que eu tô me comprometendo com as pessoas. Eu sabia que isso poderia acontecer. Era uma incerteza. Eu me perguntava, será que isso realmente vai dar certo? Será que eu vou conseguir de fato mudar a minha vida em 180 dias? E essa viagem que eu tenho no meio do desafio, que termina em junho, será que eu vou ter conseguido? E a resposta é sim, porque a resposta não é sobre ser todos os dias perfeito, a resposta não é sobre todos os dias estar com aquela disciplina,
mas sem me estender muito aqui nessa introdução do vídeo, para explicar para vocês, sim, eu já terminei as minhas férias, eu já voltei do Brasil para a Austrália, o meu ano de fato começa agora. Essa volta mexeu muito comigo, me faz ficar muito emotiva de dizer tchau para minha família, aquela despedida de aeroporto, dói o coração. Mas aqui estou eu com meu cafezinho, já treinei, porque como eu falei, a gente precisa fazer o que precisa ser feito pra gente alcançar as nossas metas. Continue acompanhando esse vlog, não tá sendo uma semana fácil, justamente por essa sensação de que eu falhei um pouco com vocês, né? Meu último vídeo foi há 2 semanas atrás, então me deu essa sensação ruim. Mas eu aproveitei muito no Brasil, eu até vou botar uma palhinha aí pra vocês de como foi o Brasil, um resumo, para que vocês também sintam essa sensação tão boa que eu senti no Brasil visitando a minha família. Mas é aqui que é a minha vida, no momento, é aqui que eu preciso estar, é aqui que eu preciso fazer o meu processo para eu alcançar os meus sonhos. Eu tenho só 21 anos, mas eu tenho uma baita responsabilidade nas costas. Eu tô aqui por um motivo maior, pela minha vida, pela minha família, pelo meu relacionamento. E eu tô muito feliz de estar aqui, apesar de doer, apesar de sentir saudade. Por não trabalhar com isso, por não ser blogueira, por ser uma influenciadora e sim só compartilhar a minha vida, eu tô muito feliz, eu tô muito contente. Apesar das dores, a gente também tem que ver o lado bom da vida em todos os momentos. Não, eu não abandonei vocês, não desisti do desafio, eu voltei mais forte como nunca. Aproveitem esse vlog. Isso aqui é uma série, a série da minha vida, que eu resolvi criar e postar aqui no YouTube. Bom dia, galera, agora já é dia 27, já estamos aqui no aeroporto. A gente tá só tomando um cafezinho da manhã. Chegamos no hotel hoje, dia 27, aqui no Rio de Janeiro, e tá tudo bem não ter constância o tempo todo. Foi como eu disse no último capítulo, no capítulo 4. Tá tudo bem, a gente tá no início do ano, a gente vai tirar férias, eu não vi a minha família há muito tempo, e eu acabei de arrancar um siso, eu vou ter que ficar uma semana sem poder treinar, então eu vou ter que dar uma travada pra vocês dos 180 dias mudando a minha vida, mas eu não vou deixar de gravar, porque eu quero que vocês que estão aí entendam que constância não tem a ver com tudo só crescer, crescer, crescer. Então não se frustrem se não der sempre tudo muito certo. Vou mostrar aí pra vocês um resumão dessa viagem com a minha mãe, que foi muito especial e faz parte desse processo também, porque tá com quem a gente ama faz parte do processo. E depois a gente volta com tudo aos poucos. A volta é sempre mais difícil, mas vocês estão me acompanhando e vai dar tudo certo. Bom dia, pessoal! Hoje é o nosso segundo dia no Rio, meu e da minha mãe, dessa viagem de mãe e filha juntas. E também hoje é o penúltimo dia. O Rio de Janeiro, ele tem muitas e muitas coisas pra fazer. Então dá pra vir mais de uma vez. É um lugar muito bacana, apesar do perigo e de tudo que a gente escuta. A energia, na minha opinião, do carioca, das pessoas daqui são muito, muito boas. E eu amo estar por aqui. E uma coisa que a gente tá fazendo muito pra compensar os dias que eu não tô podendo treinar, né, pegar peso, a gente tá pedalando e caminhando bastante. E é aquilo que eu sempre falo, a gente precisa usar as nossas ferramentas com o que a gente pode. Então fiquem aí com um resumo de como foi o dia de hoje. E amanhã a gente já pega o avião e volta pra minha cidade, lá no Rio Grande do Sul. Cheguei em casa do treino e agora é hora de preparar o café da manhã. Normalmente eu como um pãozinho de fermentação natural. E aqui eu tô fazendo um ovinho com um pouco óleo.
Bom, galera, eu já treinei, eu já fui no Nutri, inclusive a consulta foi maravilhosa. Eu já tô com dieta nova e só pra vocês entenderem, eu vou fazer um déficit calórico, que nada mais é do que emagrecer um pouco. Eu sou uma pessoa magra, como vocês podem ver, assim como isso é bom, automaticamente isso também é um pouco ruim, porque eu tenho muita dificuldade de ganhar massa magra, então eu tenho dificuldade ali de ganhar massa muscular, de desenvolver. Pra quem não tá íntima aqui e não sabe, esse é meu antes e depois, eu treino há 1 ano e meio. Como eu acabei a consulta com o Nutri agora, eu vou fazer todas as minhas marmitas. Façam marmitas, porque as marmitas, elas ajudam a vocês comerem o que vocês precisam comer sem perder tempo cozinhando. Então eu tiro um único dia da minha semana para fazer comida para a semana inteira. Mas a minha manhã basicamente foi isso, foi nutricionista, treino, leitura. Lembra, 5 páginas por dia. Nada mais, nada menos. Assim fica fácil a gente cumprir uma meta grande. Minha meta é ler 4 livros nesses 6 meses de 180 dias mudando a minha vida. O que eu fiz, né? Qual é o meu plano de ação para conseguir cumprir? Eu já tô no meu 2º livro. Inclusive, eu não falei para vocês, né? Mas é este livro que eu tô lendo. Finalizei o primeiro já do ano. Esse é o 2º, When Breath Becomes Air. Muito legal a história, fala de um cirurgião que depois ele teve câncer. Eu gosto muito desse estilo de livro, mas a dica do dia é, se tu não consegue ler, bota 5 páginas por dia como meta diária e assim fica fácil. Então eu acordo, eu venho aqui na minha cadeirinha, no meu canto da leitura, eu leio só 5 páginas por dia. Por que eu faço isso logo que eu acordo? Porque quando a gente coloca uma meta difícil, então escolhe uma meta difícil pra ti. No meu caso é a leitura, não é o treino. Eu não vou treinar antes de ler. Eu primeiro leio, depois eu treino. Porque a probabilidade de eu desistir e falar, já treinei, agora eu não vou ler, é muito grande. Então, o que eu faço pra eu não me sabotar? Eu já leio logo que eu acordo e depois eu vou pra academia. Gente, antes de cozinhar, na verdade, eu vou tomar um banho porque eu tô suja, né? Eu treinei, fui no Nutri. No Nutri não, né? É online a minha sessão, mas eu estou suja, meu cabelo está sujo. Eu sei que vocês pedem umas dicas de beleza também, então durante os vlogs eu vou dar umas dicas que eu faço pra mim mesma. Eu posso compartilhar com vocês também. Eu faço uma maquiagem bem básica pra eu ir treinar, mas toda vez antes do banho eu tiro a minha maquiagem. E eu faço isso porque eu gosto de tomar banho quente. E tomar banho quente faz muito mal pra pele. Eu sempre uso um demaquilante, eu não uso água micelar, porque a minha pele ela é muito oleosa. Quem tem a pele oleosa e usa água micelar é pior porque gera mais óleo na pele. Então eu uso um demaquilante bifásico ou eu uso aqueles cleansing oil, sabe? Que eles retiram a maquiagem. E aí o algodão sai preto, assim, principalmente dos olhos eu tiro. Banho tomado, coloquei uma roupinha bonitinha pra eu fazer as tarefas de casa, porque não importa se a gente tá em casa, quando a gente tá arrumada, automaticamente a gente faz as coisas. Eu me sinto bem, me olho, não é porque eu tô em casa que eu preciso estar desleixada. Isso me ajuda muito, viu? Se eu começar a cozinhar, eu vou preparar o meu almoço, porque meu namorado vem almoçar em casa hoje comigo. Eu vou mostrar mais ou menos o que eu como pro meu objetivo emagrecer um pouquinho, porque eu vou começar um processo de ganho de massa. Então logo depois eu vou começar a comer mais. A estratégia do meu nutricionista tá fazer um cutting, que é emagrecer um pouco para preparar o meu físico, ele ficar magrinho, e depois a gente começar o processo de ganho de massa muscular. Então depois a gente vai comer bastante. E então, se tu não pode contratar um nutricionista, mas tu quer emagrecer, vou te dar uma dica. Pensa sempre que tu tem que ter carboidrato e proteína no teu prato. Até se tu não quer emagrecer, qualquer coisa, é importante que tu tenha carboidrato e proteína. Carne ou frango ou ovo. Simples assim, sem dificultar a vida. Carboidrato ou arroz ou massa ou batata doce ou inglesa. Sempre importante tu comer umas verduras ou uns legumes, né? Eu vou usar um pepino japonês e uma saladinha. Tá sendo 100 gramas de macarrão ou de arroz. Olha que praticidade, não precisar ficar cozinhando todos os dias. Eu sei que é muito mais gostoso cozinhar todos os dias. Mas, sendo chefe de cozinha, meu namorado trabalhando aqui também na Austrália, nós dois temos uma rotina bem puxada. Então, se a gente deixa tudo já prontinho, facilita a vida. Agora bora fazer as marmitas da semana. É chato, faz uma sujeirada, mas facilita a vida, porque durante a semana eu não preciso cozinhar. Então a probabilidade de eu comer errado, mesmo sabendo que eu fiz marmita e deixei na geladeira, é muito menor.
aí, galera, muito bom dia. É sábado, hoje eu volto a trabalhar oficialmente. Eu trabalho sábado e domingo. Ainda tá estranha a minha rotina. Não liguem, a rotina do Brasil e da Austrália em questão de trabalho é muito diferente. Eu vou trabalhar das 2 da tarde até as 10 da noite. Então eu gosto muito de acordar cedo pra fazer as coisas na minha vida. Porque das 2 da tarde às 10 da noite eu tô trabalhando pra outra pessoa, no sonho de outra pessoa, no estabelecimento de outra pessoa. Então eu não tô me desenvolvendo pra mim mesma, sabe? Então eu gosto de acordar cedo pra eu resolver a minha vida e pensar na minha vida dos sonhos. Por isso do desafio 180 dias mudando a minha vida. E ainda tá muito difícil superar a dor da saudade do Brasil e da minha família. Mas a vida continua. Bora levantar. Bora viver esse sábado. Eu gosto de acordar cedo justamente pra conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer até 1 da tarde, porque depois das 2 eu já começo a trabalhar. A coisa mais difícil pra mim é ler. Então, assim que eu abro meus olhinhos, eu já ajeito minha cama, começo a minha vida e bora ler. Cabelo pronto, make pronta, look completo, me arrumei em 10, 15 minutinhos. Já fiz minha bolsa aqui porque eu vou de trem, eu ainda não dirijo, essa é uma meta, tirar a carteira esse ano. E eu sempre meio que me pego procrastinando, sabe? Pensando, depois que eu voltar da academia eu leio as 5 páginas. Não vou fazer. Então eu vou fazer antes. E uma coisa que me ajuda muito, eu deixo sempre do lado da cama, eu tenho um planner com tudo que eu preciso fazer no dia. Isso me ajuda demais. Aqui eu já criei o meu cantinho da leitura. E uma coisa boa, tu não precisa ter um cantinho da leitura, mas é legal que tu tenha algum lugar que tu sempre faz a mesma tarefa. Por exemplo, quando eu sento aqui, eu já mando informação pro meu cérebro que aqui eu vou ler. Se é algo difícil pra ti, tu escolhe um único lugar e aí todos os dias, quando tu senta nesse lugar, teu cérebro já entende, agora ela vai estudar, agora ela vai ler. Isso é muito bom. Eu tô lendo no Kindle, eu tô achando bem interessante e é o primeiro livro que eu tô lendo no Kindle, por sinal. Enfim, eu vou ler aqui agora 5 páginas. Só uma coisa que eu queria falar, se vocês voltarem lá no meu segundo vídeo do canal, vocês viram que eu tava com muita dificuldade de conseguir ler até as 5 páginas. Eu não conseguia ler nem as 5 páginas, porque eu não tava entendendo, minha mente tava ansiosa. Tudo isso era pelo excesso de uso de telas no celular. Ficar muito tempo no celular, não sabe tolerar o tédio. Então agora, por eu saber tolerar o tédio, a leitura tá sendo bem mais gostosa e prazerosa pra mim. E também pega um livro que tu gosta. Não vai ler um livro aí que todo mundo fala que é pra tu ler, tu não gosta, tu se frustra. E aí o problema não é tu, é o livro, tá? Bom, o meu café tá mais chá do que café, como vocês podem ver. Tá chovendo bastante nos últimos dias. Cheguei em casa agora da academia, vou preparar o meu café e esse é o horário que eu sempre tento ligar um pouquinho para meus pais. Então eu falo um pouquinho com meu pai, um pouquinho com a minha mãe, porque assim eu sinto que a gente consegue se manter próximo mesmo morando tão longe. A ideia para amanhã do treino é fazer um cardiozão. Amanhã eu quero descansar um pouco o meu corpo, então eu quero fazer 1 hora de cardio, mas descansar a musculatura, porque eu tô com muita dor do treino de ontem, não foi fácil voltar e manter as mesmas cargas, mas eu tô correndo atrás do meu prejuízo. E aí às vezes a gente acha que quanto mais a gente fizer, melhor vai ser, mas na verdade não. Porque se eu ficar treinando muito e sobrecarregando a minha musculatura e trabalhando na cozinha, eu vou gerar um cansaço muito grande no meu corpo. Então amanhã eu vou fazer só 1 hora de cardio e dar uma descansada. E amanhã é domingo, hoje eu trabalho até tarde, amanhã eu trabalho até tarde. Então, por essa semana vai ser isso.
organizar a casa, tem roupa pra recolher, roupa pra dobrar, então tem todas as tarefas domésticas pra fazer. É um potão de iogurte, mas é porque eu como bastante. A minha dieta pro café da manhã tá 170 gramas de iogurte natural. O certo seria eu pesar as frutas, mas eu confesso que eu não faço isso. Tem um pouquinho de mel e fica docinho, fica uma delícia. Mel tem pouco carboidrato. Eu já aproveito e vou tomar minha creatina pra eu não esquecer. Aí eu faço 2 ovos assim, eu coloquei sal, orégano e pimenta. Eu sempre tampo quando ele tá quase pronto, porque daí ele dá uma leve cozinhadinha na gema. Agora eu vou tomar o meu cafezão, falar com meus pais e depois eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco. Bom, agora já são quase 9 horas da manhã, eu nem tomei banho ainda. Mas basicamente até agora a gente já foi treinar, a gente já tomou café, já falei com os meus pais, já limpei toda a casa. E agora eu tô aqui com o meu planner. Gente, qualquer caderninho é muito importante pra gente visualizar o nosso dia e ver se a gente tá conseguindo fazer tudo certo. O que tá faltando ainda é eu estudar, meia horinha por dia que eu estudo. Trabalhar, mas isso é depois. O que eu começo? Fazer a batata primeiro, que dela fica assando no forno. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Eu coloquei páprica, sal e pimenta, dei uma massageada nelas com um pouquinho de óleo e eu deixo a 180 graus, elas ficam uma delícia. Batatinhas prontas. Tá tomado, meu cabelo já tá limpo e agora eu vou fazer minha sobrancelha, porque tem alguns gastos que eu não tenho mais na minha vida. Como eu já fiz um curso de sobrancelha, há muitos anos, há uns 4 anos, eu mesma faço minha sobrancelha. E eu economizo muito com isso, mas eu jamais deixo de me cuidar, jamais deixo de fazer. Então eu sempre faço minha sobrancelha e eu nem gostaria de fazer com outra pessoa, porque eu gosto muito do jeito que eu faço. Fica vermelhinho assim, mas, gente, sério, eu faço em 15 minutos, é muito prático. Bom, agora já são 11h13 e eu já fiz praticamente tudo que eu tinha que fazer. A única coisa que eu tenho que fazer ainda é o estudo. O inglês, eu tô estudando como writing, né, que a gente chama que é escrita. Eu costumo fazer textos, eu pego algum tema no ChatGPT, eu vou lá e eu escrevo em inglês. Aí depois eu peço pro ChatGPT corrigir pra mim. No momento, é assim que eu tô estudando. Ou eu uso um aplicativo que se chama AppUni. Só que se tu quer aprender inglês, eu não te indico esse aplicativo. O que eu tô fazendo não é melhorando o meu inglês. Acaba que eu acabo melhorando, mas eu estou aprendendo a como fazer a prova do PT. Uma prova que eu preciso passar, tipo IELTS, de proficiência no inglês. Só que não adianta só eu saber inglês, eu preciso aprender como fazer a prova. Essas duas coisas que eu faço, basicamente. Outra coisa que eu quero incluir no plano de estudo, sem ser inglês, financeiro, né? Então eu quero muito me desenvolver mais financeiramente. Ano passado, vou pegar pra vocês olharem. Então, ano passado, em 2025, eu comprei esse livro. Eu acho que eu li esse livro por conta do Bruno Perini. Inclusive, quem não conhece ele, acompanhe. Eu adoro acompanhar os vídeos dele aqui no YouTube. Eu aprendo muito. Inclusive, é uma ótima ferramenta de estudo, o próprio podcast do Bruno Perini. E esse livro, ele me ensinou muito de como investir o meu dinheiro. Enfim, eu sou muito leiga em questão de investimento. Eu estou aprendendo mais. E ano passado, eu dei um baita gás, então eu aprendi bastante sobre investimento e eu comecei a guardar meu dinheiro, comecei a investir, comecei a pensar numa reserva de emergência, criei a minha reserva de emergência, porque pra pensar numa coisa. Eu vou ser bem franca aqui com vocês, mas essa conversa que eu vou ter com vocês, eu tive comigo. Um dia tu pode ter uma doença, se Deus quiser não, mas tu pode ter uma doença, tua mãe pode precisar do teu dinheiro. Então tu ter uma reserva de emergência é muito importante. Ah, Laura, mas eu sou sozinha. Tá, e tu não vai envelhecer? Tu não precisa de uma aposentadoria? Todos esses assuntos é muito abrangente. Eu ainda tô aprendendo sobre. Mas uma coisa, a primeira coisa, antes de eu querer aprender de investimento, a primeira coisa que eu fiz foi uma reserva de emergência. Ah, Laura, quanto que eu tenho que ter na minha reserva de emergência? Então o que eu fiz basicamente foi selecionar
questionar ali, eu vi quanto que eu ganharia em 6 meses de trabalho. Eu juntei o valor do que o meu chefe me pagaria e eu coloquei em uma conta. Não põe na poupança, que a poupança ela não rende, mas também não coloca a tua reserva de emergência em um investimento que tenha risco, porque a reserva de emergência ela tem que estar em um lugar onde a qualquer momento tu pode retirar, porque a qualquer momento tu pode ter uma emergência. Por isso que o nome dela é reserva de emergência. Eu tenho 21 anos, acredito que meu público também é jovem, e a gente tem o costume de, né, só pensar no dia de amanhã e achar que tá tudo certo. Fica aí a dica desse livro, ele é muito bom, ele é super simples de entender, e ele fala onde tu investiu o teu dinheiro no lugar certo. Assim ficou o meu almoço. Então aqui eu tenho salada, tenho carboidrato, que é o arroz, são 100 gramas, e tenho a carne moída, que são 100 gramas também. Esse é o meu almoço para emagrecimento. Podem ver que o meu prato tá cheio, eu não como pouco porque eu tô emagrecendo. O que eu almoço, eu tenho uma vontade, juro pra vocês, de parar, pegar meu celular, abrir meu Instagram, porque o meu Instagram desbloqueia ao meio-dia. Então eu tenho aquela vontade de pegar o celular, deitar ali no sofá e ficar só rolando até o horário de eu ir trabalhar e de eu ter que me arrumar. E muitas vezes eu já, tive que correr no último do último tempo, porque eu me atrasei, porque quis fazer isso. Mas uma coisa que mudou desde que eu comecei os 180 dias mudando a minha vida é isso. A vontade vem, passa na hora. Eu só olho essa vontade como se fosse uma nuvem na minha cabeça. Passou essa nuvem, eu mando ela embora. Eu tiro, eu finjo que esse pensamento é só uma nuvem, eu mando ele embora e eu parto pra ação, pra eu não correr o risco de fazer isso. Almocei, normalmente eu deixo aqui o prato, depois eu vou lá e lavo. Não, uma coisa que eu não faço mais é isso. Então eu venho, eu já coloco aqui, eu já lavo, eu já faço a minha panqueca, deixo pronta pro trabalho, já me arrumo e aí por último, antes do trabalho, 10 minutinhos, eu me permito sentar no sofá, tomar um cafezinho, ler um pouquinho do meu livro ou sim, poder usar um pouco o Instagram e tá tudo bem. Então aqui eu tenho a minha panqueca proteica, aqui eu tenho as frutas e aqui eu tenho o meu whey protein e eu como no meu intervalo. Estou pronta para trabalhar, de volta à cozinha, de volta à realidade. E lá eu não gravo muito pra vocês, porque eu tenho colegas, né? Então, eles são de outros países, outras nacionalidades, eles nem entendem meu 180 dias mudando minha vida. E eu cuido muito pra não expor outras pessoas também aqui no meu YouTube. Então é isso, a gente se encontra de noite, quando eu voltar do trabalho. E aí, gente? Bom dia! Bom, ontem, como vocês viram, a minha rotina noturna, ela é 100% o mais rápido possível que eu consigo fazer. Porque se eu não durmo cedo, eu fico muito mal no outro dia, sabe? Eu acabei de acordar, então eu não vou ficar falando muito. São 7h15 agora, então acho que eu tô conseguindo regular o meu ciclo ali do sono, né? Hoje, como eu falei ontem, então não vai rolar treino de musculação, porque, sério, ontem eu tava travada trabalhando. Eu tô um pouco mais feliz hoje. Já que eu trabalhei, já que eu já voltei à rotina, as coisas vão voltando aos poucos. Bora, porque a gente tem a nossa manhã pra viver pra nós. Dá preguiça, não dá vontade, mas é o que eu sempre falo, faça o que tem que ser feito. Hoje também eu trabalho, domingo, das 2 às 10 da noite a princípio também. Talvez eu saia um pouco mais cedo, mas eu não quero criar expectativa. Esse é o look pro treino não, né? Pra caminhada de hoje, que o cardio que eu escolhi fazer foi a caminhada. Eu ainda não sei se eu vou fazer lá na esteira da academia ou se eu vou fazer aqui na beira da praia. De qualquer forma, esse é um tapa na tua cara, se tu estiver com preguiça, para tu levantar dessa cama, tu colocar a tua roupa e tu ir viver, ou seja, lá o que tu esteja fazendo.
Até eu levantar, depois da minha rotina maçante na cozinha, nossa, é um sacrifício. Parece que tudo dói, parece que a fascite plantar, que eu tenho problema no pé, dói, tudo dói, eu não quero levantar, eu não quero viver. Mas a partir do momento que eu levanto, que eu lavo o meu rosto, que eu penteio o meu cabelo, que quando eu me olho, por isso que eu falo tanto da vaidade, sabe? De se cuidar pra si. A gente tem que cuidar muito com o Instagram, com a rede social, porque a gente sabe que o mal do século também é a comparação. E quanto mais eu abro meu Instagram, mais eu me comparo com outros corpos, no Pinterest, propriamente no YouTube, na rua, eu sempre tento parar com esse olhar de comparação com o meu corpo, com algo que me nutre todos os dias, com algo que me leva para o trabalho, que funciona sem eu nem pensar nele funcionar. Eu deveria ser mais grata. E automaticamente, quando a gente é mais grato pelo nosso corpo, a gente para com essa comparação tão boba, que nos faz tão mal. E a gente deve usar a comparação a nosso favor. Então eu parei de olhar outros corpos de mulheres e falar, eu quero esse corpo. Eu tento ao máximo sempre olhar para outra pessoa e admirar ela por onde ela chegou, sabe? Não um lugar específico, mas da onde ela saiu. Poxa, ela era sobrepeso, não é o meu caso, não é o caso da Laura. Mas ela foi lá e ela atingiu um peso que ela tanto queria, sabe? Isso é uma comparação, na minha opinião, saudável. Porque quando a gente entra nessa fase fitness que tá em alta agora, a gente começa a fazer isso. E aí para de ser saudável. Aí o que era pra ser realmente saudável, para de ser. Mas, gente, é isso. O papo de agora tá muito bom. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. De fato, eu tô falando com uma câmera, mas tudo que eu tô falando, e é por isso que eu falo que o YouTube tá sendo uma plataforma de autoconhecimento pra mim. Tudo que eu falo pra vocês, automaticamente eu escuto. E parece que eu tô tendo um diálogo comigo mesma. Isso parece meio doido agora, pensando assim, né? Mas, ao mesmo tempo, que baita plataforma de autoconhecimento a gente falar. Porque tudo que eu falo pra vocês, e que vocês me escrevem ali nos comentários, e que a gente compartilha juntos, é algo que eu falo com a minha mãe, com meu pai. Aqui, eu só tô pondo pra fora o que eu já sou, com a minha mãe, com meus amigos, com a minha família, com meu pai, com todo mundo, com meu namorado. Eu só tô colocando pra vocês o que eu já converso com eles todos os dias. Porque eu vejo que a sociedade inteira tá passando pelo mesmo problema, sabe? E no fim eu decidi que a caminhada vai ser na praia. Eu tô a fim de me conectar um pouco com a natureza, tá chuviscando um pouco. Mas ninguém é de açúcar, então bora lá. Não tá bonito, mas tá gostoso. Gente, eu li, agora já é quase meio-dia, então eu vou preparar meu almoço. Esse vídeo, esse vlog já tá bem grande. Depois eu vou pro trabalho, porque, como eu falei, eu trabalho hoje no domingo. Mas amanhã eu tô de folga, que é segunda. E aí amanhã eu vou aproveitar pra editar, porque dá um trabalho editar vídeo no YouTube. Gente, sério, eu juro pra vocês, demora umas 2 horas no total, mais ou menos, tá? Continuem acompanhando esse vlog. Semana que vem tem vídeo novo, agora a rotina volta, então eu consigo editar. Eu consigo mandar pro YouTube no dia certinho, não tenho mais férias agora. Eu amei demais esse vlog. Esse vlog tocou muito meu coração, não sei se é porque eu tô sensível mesmo. Eu vou encerrar o vlog por aqui, porque como eu falei, eu trabalho e aí não tem muito o que gravar lá pra vocês, é o dia todo. Espero muito que vocês tenham curtido, aproveitado, assim como eu aproveitei muito gravar esse vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Não esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra tu fazer parte dessa comunidade dos 180 dias mudando minha vida. Me conta as tuas metas, se tu tá fazendo esse tipo de desafio ou que tipo de desafio tu tá fazendo. Eu amo ler os comentários, responder, a gente conversa de verdade e cria cada vez mais essa intimidade na nossa comunidade. Até a próxima!